Ainda no debate aqui sobre uma pesquisa que saiu do Datafolha, onde demonstra que mais de 90% dos eleitores são convictos em dizer: não me arrependo em quem eu votei em 2022. Pode prosseguir. Não, em comunicação política tem uma lógica que é o mito do eleitor racional. Existe um fator nessa pesquisa... E não se arrepende. Mas existe uma questão que é, eu nem me lembro, às vezes, o quão relevante foi aquele voto. E as pessoas têm dificuldade de assumir erros. Então, a chance de alguém me arrependo numa pesquisa pode ser muito baixa. Então, diferente de nós, que estamos assim, todos os dias olhando para a política, nem todo mundo acompanha tão avidamente no dia a dia. O que está acontecendo? Ele está sendo um bom presidente? Não está sendo? Então, o arrependimento, eu acho que ele não vem de toda essa consciência emocional. Eu diria que há muitas pessoas que não se importam o suficiente para se arrependerem também. Mas também não tem um aspecto assim, que você reverter uma rejeição é mais difícil do que você, às vezes, ter aquela aceitação. Aquela pessoa que, não sei se eu voto nele, se eu não voto. Porque você reverter o ranço, vamos dizer assim, é mais difícil, né? E depende de qual é o tipo da rejeição. Porque, às vezes, tem rejeição, por exemplo, quando um governante entra fazendo muitos cortes, dando muitos nãos, muitas vezes... O Milei, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, ele assim que assume o mandato, ele faz uma série de cortes de gastos para ajuste fiscal, a rejeição dele explode. Raquel Lira, em Pernambuco, fez a mesma coisa. Assim que assumiu, fez vários ajustes, a rejeição sobe. Mas depois, quando você arruma a casa e consegue começar a entregar resultados, aí você vai revertendo aquela rejeição. Mas isso é um cenário muito diferente de quando a rejeição ela é mais emocional, ela é mais uma raiva. Então tem pessoas que de Bolsonaro e de Lula têm um verdadeiro ranço. Então é uma rejeição muito mais consolidada do que simplesmente uma questão contextual de não gostei dessa medida específica aqui que ele tomou no governo. Não, é uma questão pessoal. A pessoa não gosta, não confia na figura pessoal daquele político. Essa rejeição, no Recife, ali no Pernambuco, na verdade, teve, no caso, não sei quem lembra, a governadora atual, Raquel Lira, perdeu o marido no dia do primeiro turno da eleição. Verdade. E aí, solicitou-se por humanidade uma pausa no período de segundo turno. Ela foi ao segundo turno com uma adversária. A campanha da adversária deu um não em relação a essa pausa. Isso estourou a rejeição da adversária. Aquele é um marco que ela perde a eleição. Por quê? Porque a rejeição virou uma rejeição emocional, virou uma rejeição de valores. E essas rejeições, elas são muito difíceis de serem desconstruídas. Então, quando a gente está falando o David está corretíssimo, em termos políticos, é muito mais fácil você aumentar a sua popularidade do que você diminuir a sua rejeição. O nível que você tem que empregar nisso é muito alto. Então, os políticos com alta rejeição, eles têm uma forte dificuldade em crescer em termos, assim, para eleições executivas. E daqui a pouquinho vocês estão falando em rejeição, aceitação. A gente vai até o Rio de Janeiro porque teve aceitação para que o Bacelar se livre da prisão, né? A gente vai acompanhar todos os detalhes com o Rodrigo Viga, que já está subindo o sinal, tiver essa informação, porque realmente é um contexto que a gente vai explorar bastante também, assim... não dá para entender muitas vezes a política e a maneira como o xadrez é jogado, né? Mas diante de tudo que também foi apresentado em diferentes campos ideológicos, seja da esquerda ou da direita, nesse momento, qual a sua avaliação daquele que está mais fortalecido? Realmente é a esquerda, Isadora Brizola? Nessa situação aí do Bacelar, a gente está assistindo novamente... Eu digo em relação a Lula e Bolsonaro, hein? Lula, Bolsonaro? Isso. Então, o Lula, ele tá transitando ali num momento onde ele conseguiu subir um pouco na sua aprovação, né? Ele tem feito aí um trabalho nas suas relações internacionais, no seu posicionamento. A COP, eu acho que deu uma queimada, porque o pessoal ficou um pouco confuso com o posicionamento literalmente, do Lula naquele né? momento. Deu uma queimada realmente, né? Mas o Lula conseguiu subir um pouco na aprovação, mas mesmo assim ele acabou esfriando no último momento. Agora a gente vê essa tentativa da direita voltar para esse discurso ali de polarização, para esse discurso do Flávio Bolsonaro. É uma decisão exatamente por isso, para tentar reforçar essa resistência, né, essa rejeição, então fazer disso uma estratégia também em política. A gente está vendo um cenário que acho que tem muita bola para rolar ainda, parece que não está muito bem definido, e a direita agora está passando por esse momento de reconstrução
conciliar ali entre Flávio, entre Tarcísio, entre o Centrão. Então, acho que tudo vai definir agora a partir dos novos movimentos da direita. É daqui agora, a direita para frente, que vai definir com quem vai se fortalecer mais nesse momento. Vamos prometer, né, informações ao vivo com o Rodrigo Viga, lá direto do Rio de Janeiro, que até apareceu aqui agora há pouco na minha tela. Provavelmente vai aparecer agora, que o Lucas vai colocar pra gente, nosso diretor de TV. Fala, Viga, tudo bem, meu amigo? E aí, as novidades em torno do caso Bacelar? Realmente os parlamentares foram a favor aí para que ele seja liberado da prisão? O que acontece a partir de agora? Tem decisão do Supremo Tribunal Federal? Conta pra gente todo o contexto. Afinal, foram 42 votos favoráveis para que ele seja aí, pelo menos, livre, né, da penitenciária, da superintendência aí da Polícia Federal. Bom dia. Tudo bem, David? Bom dia para você, para a rapaziada toda aí do sofá, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Puro suco de política brasileira, eu diria até o suprassumo da política do Rio de Janeiro. Eu não tinha a menor dúvida que isso iria acontecer e acabou acontecendo. A gente vinha pré-anunciando, né, fazendo esse prenúncio ao longo da programação da Jovem Pan. Pode ter certeza, pode me cobrar depois, vai ser uma ação corporativa, vai prevalecer o corporativismo dentro do Parlamento Fluminense. O que se ouve dentro da casa é o seguinte, que existe toda essa proximidade política, a gente precisa saber se tem outros interesses ou interesses ainda escusos, mas há também aqueles que não estão misturados, envolvidos, que têm medo de algum tipo de retaliação, algum tipo de reprovação futuramente. Pois bem, como você bem disse, 65 presentes dos 69 disponíveis, afinal de contas, o 70º, né? O deputado 70 está preso, que é o presidente da casa, Rodrigo Bacelar, e foram 42 votos favoráveis à soltura, à revogação da prisão, 21 pela manutenção da prisão e 2 abstenções. Meu caro David Tarso, dificilmente Rodrigo Bacelar vai, nessas condições, com esse ambiente, voltar ao comando da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Inclusive, a Alerj acabou de publicar em seu diário oficial a revogação da prisão. Esse documento está sendo comunicado ao ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que vai dar lá a canetada, vai assinar o alvará de soltura de Rodrigo Bacelar, que provavelmente sai com uma série de restrições. Tornozeleira eletrônica, passaporte apreendido, não pode entrar em contato com outros envolvidos nas investigações. Estou fazendo aqui a minha apuração, mais a minha matemática, usando também um pouco da bagagem da experiência. Eu diria, meu caro David, você confia em mim, que até amanhã, por volta de até meio-dia, David e ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, Rodrigo Bacelar já está fora da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, mas vai ter que prestar contas com a polícia, com a justiça, e ainda está todo mundo curioso para saber o conteúdo do aparelho celular dele, que foi aberto, e muitas mensagens com a classe política, viu, meu caro David? Com certeza, informações precisas, e eu confio muito na sua apuração, assim como toda a nossa audiência. Rodrigo Viga! Valeu. Eu não sou o Rei Roberto, mas esse cara sou eu. Valeu, Viga. Agora, é impressionante, né? Como a gente pode avaliar, assim, o corporativismo, porque algumas coisas o Bacelar não explicou, como, por exemplo, os R$90 mil que foram encontrados no carro dele. Ele disse, eu vou me abster dessa informação e, no momento oportuno, eu apresento a defesa, diante de evidências da Polícia Federal. O doutor Mesquita acho que pode falar melhor do que ninguém de como que são as investigações, de que forma que elas são baseadas e na credibilidade também que tem a instituição em torno do tema, né? Não, sem dúvida alguma, esse é mais um episódio lamentável. Não tem como a gente não se revoltar. Claro que do ponto de vista legal, o procedimento aí está dentro do que prevê a Constituição Federal no seu artigo 52, que diz que cabe ao Congresso ou ao Poder Legislativo respectivo sustar a prisão de qualquer parlamentar, que deve ser enviada para sua apreciação no prazo de 24 horas. Agora, naturalmente, a intenção do legislador constituinte originário, ao estabelecer uma disposição como essa, era preservar, era blindar o parlamentar em relação ao seu direito de expressar a sua opinião, direito de voz, né? E isso é claro que o parlamentar tem que ter preservado. O que é muito diferente do que a gente assiste numa situação como essa. A prisão do Bacelar aí é fruto de uma investigação da Polícia Federal
lastreada por diversas evidências que indicam que ele estava simplesmente vazando informações para o Comando Vermelho. Isso não pode ser afastado da nossa visão, jamais. É algo muito grave. E a gente assistir ao Congresso Nacional usar um dispositivo, ainda que constitucional, para livrar, literalmente, para colocar na rua alguém que está sendo investigado por conivência... Congresso estadual, na verdade, né? Congresso estadual. A nossa Assembleia Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. É extremamente preocupante e alarmante. Agora, se a gente não mudar esse sistema, se a gente não promover reformas estruturantes nos poderes, promover uma reforma política, por exemplo, esse não é o primeiro episódio nesse sentido e, infelizmente, não vai ser o último. A gente vai continuar assistindo a descalabros como esse. Agora, será também essa votação é porque teriam outras pessoas envolvidas? Não quero sugerir nada, mas também é um receio de que o Bacelar coloque tudo na mesa caso a votação fosse contrária? A gente pode analisar dessa forma ou estou errado? Eu analiso como o tamanho do poder que o crime organizado possui no Estado brasileiro e, sobretudo, nas instituições no Rio de Janeiro. E o que mais me chama atenção até é a passividade com que a sociedade fluminense assiste a tudo isso acontecendo, porque parece que naturalizaram os escândalos seguidos. Então, tentar favorecer um deputado estadual, TH Joias, que, segundo a Polícia Federal, tem conexão com o Comando Vermelho, não é motivo para o presidente da Alerj estar preso? Não é motivo para afastamento do mandato? Essa é a leitura dos deputados estaduais do Rio de Janeiro e a sociedade fluminense assiste a isso com tranquilidade? Como se essa fosse uma resposta razoável das instituições diante da necessidade de combater o avanço do crime organizado? É algo assim... Absolutamente, se existe o suco do Brasil, aí a gente está falando da polpa, né? Do extrato concentrado de suco de Brasil. É muito triste e a gente não pode ficar assistindo a isso como se fosse simplesmente uma coisa normal, porque o crime organizado está se infiltrando. Estamos falando do Comando Vermelho, mas isso é um alerta para todo o Brasil. A gente já viu operações trazendo PCC e seus tentáculos entrando na economia formal, entrando nas instituições do Estado brasileiro, com influência com partidos políticos poderosos. E se a gente for naturalizando isso e tratando como se isso fosse normal, estaremos no caminho de virar um narco-estado. A Isadora ergueu o microfone, quer falar alguma coisa? A gente já tem essa discussão, né, desde os últimos 2, 3 meses sobre a PL antifacção. A gente tem debatido, o governo do Rio de Janeiro, ele pegou essa responsabilidade numa operação que colocou ali o Cláudio Castro em foco e agora a gente tem uma percepção do outro lado da moeda. Onde está o crime? O crime é estatal. O crime está inserido na máquina pública, ele está inserido no poder político, ele está inserido no sistema financeiro. Não existe mais essa concepção, principalmente quando se discute um território geograficamente dominado por facções criminosas, de que isso está exclusivamente no espaço periférico, de que isso está exclusivamente nesse espaço onde as operações foram realizadas. Então a gente entra num embate aqui, depois da votação de ontem, onde a maioria dos deputados ali foram do PL, que votaram pela soltura ali do Bacelar. Tem muita gente envolvida no meio dessa história e o próprio Cláudio Castro está se posicionando um pouco meio em silêncio, tentando afastar o seu nome dessa história toda, né? Tentando não se envolver de nenhuma maneira, porque o seu nome foi citado, inclusive, no inquérito da Polícia Federal. O Bacelar teve a confissão ontem de que realmente teve contato com o TH Joias, então agora quem acaba batendo esse martelo, né, assinando quais vão ser as medidas punitivas ali, quais vão ser as medidas na sequência, vai ser na mão do STF. Então, a gente tem essa discussão nesse momento que acontece por próximo de um momento voltado ali, pós uma operação no Rio de Janeiro, que levantou esse debate do crime organizado e que a gente precisa olhar cada vez mais para o crime organizado sem essa venda de que ele é algo distante, de que ele é algo periférico, de que ele é algo que está fora da máquina pública. Pelo contrário, o governo do Rio de Janeiro é o maior exemplo que o crime é organizado internamente e sistemicamente. A Jess? Não, eu acho que aqui a gente tem que olhar para o passado, né? A PEC da blindagem. Por quê?
Se a PEC da blindagem existisse, eventos como esse não poderiam nem ser investigados. Não é prisão, não. É ser investigado porque existe o envolvimento de um parlamentar. Então, eles poderiam votar sobre si mesmos. E aqui, vamos lá, quais partidos votaram? Tiveram membros que votaram pela soltura de Rodrigo Bacelar. União Brasil, PL, PT, PSD, PP, Solidariedade, Republicanos, PRD, Podemos, PMN, PDT, Avante, Agir. Não é uma questão de PL, Isadora, é uma questão de uma estrutura partidária, hoje no Brasil, que é conivente com esses tipos de casos e que não se dá sobre uma lógica de lado, se dá numa lógica de benefício. Quando a gente olha para um nome como Rodrigo Amorim, que está lá na Alerj, concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro na última eleição, ele falou que o problema do Brasil, David, é que a impunidade vence. E aí, nesse a impunidade vence, a impunidade venceu. É uma vergonha que há um ano, olha o disparate, há um ano de uma eleição, os deputados estaduais tiveram coragem de, por uma ampla maioria, ele precisava de 36 votos, de uma ampla maioria, deixarem solto uma pessoa que está sendo acusada com provas robustas em relação ao quê? Em relação a um envolvimento e um auxílio ao quê? Ao crime organizado, ao TH Joias. Então, é um vexame, é uma vergonha para o Estado do Rio de Janeiro, é uma vergonha para a política, é uma vergonha para o Brasil a soltura de Rodrigo Bacelar. O lado interessante é que eles optaram por não votar recondução. Ou seja, a recondução ou não virá numa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, a Alerj não comprou esta briga, votou apenas a revogação. Ele gostaria, os aliados dele gostariam que fosse votado junto para ele ter mais chance de conseguir essa recondução, essa normalização dessa situação anormal que é o Brasil hoje.